Senhoras e senhores, boa tarde. Por meio do magnífico reitor da Universidade do Estado do Amazonas, professor doutor André Luiz Nunes Ogaíbe, iniciamos a cerimônia solene da aula inaugural do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito Ambiental da turma do mestrado 2026 da Universidade do Estado do Amazonas, em conjunto com a Comissão de Autoavaliação. Uma salva de palmas. Neste momento, nós gostaríamos de agradecer a presença das professoras de Libras, que estão presentes, professora Lilian e professora Vanessa, da UFAM. Uma salva de palmas a elas, por favor. E neste momento farei minha autodescrição. Este evento será conduzido por mim, Cleide Merlo, mestre de cerimônias. Tenho cabelos castanhos escuros, cacheados na altura da nuca, e olhos castanhos. Pele parda, com 1,63 metros de altura. Estou trajando calça comprida na cor preta e camisa de manga longa na cor preta. E calço sapatos pretos com creme. O programa de pós-graduação em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas, reconhecido pelo CAPES, é um centro de excelência interdisciplinar, dedicado à formação de docentes e profissionais qualificados para enfrentar os desafios socioambientais da Amazônia, com foco na integração entre o saber jurídico e as ciências naturais e sociais. O programa estrutura-se nas linhas de pesquisa, conservação dos recursos naturais e desenvolvimento sustentável, e direito da sócio e biodiversidade. Sua missão central é produzir conhecimento aplicado à realidade regional, abrangendo temas como biotecnologia, bioética, proteção de conhecimentos tradicionais e a gestão dos polos industriais, buscando conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação da biodiversidade e a valorização das múltiplas etnias locais, compreendendo o direito como instrumento essencial para a sustentabilidade e a transformação social. Com o tema Recepção a um novo tempo, Amazônia Sustentável e suas perspectivas ambientais, a palestra Amazônia e a Problemática Ambiental convoca a uma reflexão urgente. Vivemos um momento onde o direito deve ser o instrumento de justiça para as populações tradicionais e o escudo para a nossa biodiversidade. E a aula magna hoje será ministrada pela professora doutora Marilene Correia da Silva Freitas. Muito obrigada pela sua presença. Neste momento, para compor esse dispositivo de honra, convidamos o diretor da Escola de Direito e diretor da Agência de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual da Universidade do Estado do Amazonas, professor doutor Alcian Pereira de Souza, representante do magnífico reitor. Convidamos a professora titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas e diretora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, professora doutora Marilene Correia da Silva Freitas. Convidamos ainda o coordenador de qualidade de ensino da Escola de Direito da Universidade do Estado do Amazonas, professor doutor Newton Alves de Lima. Registramos e agradecemos a presença, já na nossa mesa de honra, da coordenadora do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito Ambiental, professora doutora Gláucia Maria de Araújo Ribeiro. E convidamos o vice-coordenador do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito Ambiental, professor doutor Bianor Saraiva Nogueira Júnior. Gostaríamos mais uma vez de agradecer a presença de todos, agradecer aos que nos acompanham pelas redes sociais oficiais do programa. E vamos passar então, podem sentar por favor, fiquem à vontade, para as nossas considerações. Iniciando as considerações, gostaríamos de passar para o professor doutor Bianor Saraiva. Boa tarde a todos e todas, é com muita satisfação que os recebemos aqui, tem os alunos
turma 2026 do mestrado, temos alunos do doutorado, alunos da graduação. Cumprimento a mesa na pessoa da professora doutora Marilene Correia, quem eu estimo muito. Então, eu não vou me delongar, vou ser bem rápido e vou tecer aqui só umas considerações. Eu ouvi ali o professor Choi fazer uma brincadeira, né, que é o trianor, tridoutor, né? Eu queria dizer que a mulher responsável por isso está aqui nessa mesa, chama-se professora Marilene Correia, minha primeira orientadora, né, há mais de 10 anos, né? Minha inspiração na academia, minha inspiração, mulher, né, um exemplo de mulher empoderada, na ciência, competente, competentíssima. Então, eu queria render essa homenagem justíssima à professora Marilene. Então, dito isso, né, eu agradeço a todos e todas e espero, e eu tenho certeza que essas palavras dela como acadêmica são inspiração para todos que se debruçam nos estudos, na pesquisa, pela sua competência e pela pessoa que é. Muito obrigado. Então, neste momento, nós gostaríamos de passar a palavra à professora doutora Gláucia Araújo Ribeiro. Oi, gente. Boa tarde a todos. Professora Marilene Correia, muito obrigado por ter aceito o convite. A professora mal chegou do avião, já desceu e veio para cá. Muito obrigado, professora. A professora Marilene Correia é uma grande inspiração para nós. Ela foi a nossa primeira reitora mulher da Universidade do Estado do Amazonas, entre 2007 e 2010. E tenho na senhora um exemplo de minha inspiração acadêmica. Eu não posso esquecer que eu já tive um convite para participar de uma banca de doutorado, onde a senhora era orientadora. Eu quero agradecer agora, perante todos, esse convite que muito me honra, professora Marilene. Amigos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu conheci vários agora, mas a partir desse momento, né, já faz algum tempo, eu estou na frente do PPGDA, cuidando para que vocês sejam, no futuro bastante recente, mestres. Aqui também nós temos vários doutorandos que vão iniciar na primeira turma do PPGDA. O trabalho não foi feito só por mim, teve uma equipe anterior e com um grande apoio do nosso professor, doutor Alcian Pereira de Souza, nosso diretor, hoje diretor da AGIM. Quero agradecer também a presença do nosso professor, doutor Neuto Alves de Lima, nosso coordenador de qualidade do curso de Direito, por esse convite, por estar aqui presente. Quero agradecer ao meu parceiro de luta, não só do PPGDA, mas de OSPA também, né? Muita luta. Professor Bianô Saraiva, nosso tridoutor. E aqui um convite especial para integrar essa nossa comunidade, não só a professora Marilene, mas também seu esposo, professor doutor Marcílio de Freitas, que ao final trouxe 2 livros que a gente aqui vai sortear para vocês. Nós também temos um outro presente para sortear para vocês, um livro dado para nós pelo professor Emerson de Sá, nosso provisite, nosso professor visitante. Muito obrigado, professor Emerson. Ao final, prometo sortear. Professora Naira, professora Vânia, Márcia, Choine, Posete, Rejane, Denison, Luziane. A Cláudia está a caminho, esqueceu, digo logo. Está no meio do caminho, está no trânsito, daqui a pouco chega. Gente, com vocês, a palavra de professora Marilene Correia, hoje diretora da SBPC. Muito obrigado, professora, por tudo, e fique à vontade. Muito bem, sala cheia, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, doutora Gláucia, doutor Alcian, doutor Alves e Anor, que eu posso falar diretamente. Eu nem sei se estão me ouvindo, mas dificilmente essas coisas funcionam bem, né? É igual data show.
Tem uma autoridade do país que chama engana presidente. Toda vez que ele vê um data show falhar, a pessoa está pronta para começar e não começa. Mas, enfim, é uma satisfação enorme pelas pessoas presentes, pelo sentido da aula inaugural, que é uma celebração ao conhecimento e ao reconhecimento do mérito, pela quantidade dos alunos aqui, o que significa que nós estamos num outro patamar de rede de interlocução, que não é mais a graduação, e que essa rede de interlocução, por certo, vai ser a grande responsável por uma engenharia nova de interpretação da Amazônia. Eu acho que nos próximos 50 anos nós vamos liderar essa interpretação. Quando a gente vê a juventude, os homens já formados e as mulheres, né, empreendendo o conhecimento, não só como uma aventura intelectual, mas como um processo de construção do futuro, a gente pensa, bom, o mundo não está destinado só à guerra, está destinado só ao fracasso, nem só aos problemas que todos os países têm. Mas é possível que dessa engenhosidade e dessas formas de pensar surjam novas possibilidades de desenvolvimento do conhecimento. Eu preparei a aula inaugural com 2 recortes, um recorte contemporâneo e um recorte de 20 anos, porque eu estudo a problemática ambiental há algum tempo. Em 2000, foi publicado um livro por nome Metamorfoses da Amazônia. Esse livro é produto de uma elaboração muito importante para mim, porque fez parte da minha tese de doutorado. Isso em 1996. Então, é possível dizer que, oficialmente, eu estudo essa problemática desde 1996. Não é? Mas o livro foi publicado em 2000. Nesse livro tem um item, que a gente pode dizer que é uma parte de um capítulo, que chama ecossistema. Aqui, na base das 2 primeiras páginas desse capítulo, se encerram teses que não se esgotaram até hoje. E a primeira tem a ver com o que a gente pensa que seja a Amazônia. Estou fazendo e não está passando, né? Para onde? Para cá. Vamos ver. Então, as elaborações científicas sobre a Amazônia ressaltam 3 argumentos, e como tem alunos de doutorado, que são importantes de serem refletidos aqui, que estudam os constituintes físicos, ambientais, socioculturais e históricos. Naquela época não se falava assim. Eu falei assim. Se falava em termos de impacto, se falava em termos de zoneamento, se falava em termos de problemas, se falava em termos de institucionalização de regras, se falava em termos de punição, etc. e tal. Esses 3 argumentos amplos e articuladores, de alguma forma, falam o que a Amazônia é. Aqui, nesse momento, ela poderia ser vista como um complexo de intersistemas, né? De ecossistemas interligados, parará, parará. Mas esse complexo, ele poderia ser indicado ou mensurado no âmbito de 3 eixos fundamentais de linhas de pesquisa. Então, seria a química da atmosfera, predominantemente, a dinâmica do ciclo hidrológico, que é uma outra prioridade, e a variação climática. Todos os outros eixos pertenceriam a essas 3 grandes dimensões. Então, essa era a primeira visão da Amazônia, vista predominantemente pelas ciências da natureza. Eu não desliguei, não. Vistas predominantemente pelas ciências da natureza.
a dinâmica do ciclo hidrológico, a química da atmosfera e a questão da regulação climática. Isso era uma visão. Era a visão que predominava nos cientistas da natureza, era a visão que predominava no financiamento da pesquisa, vocês que estão fazendo doutorado, e era a visão que predominava no ideário científico que influenciava os outros campos disciplinares. A segunda consideração, que é mais importante, era a caracterização do que esses ecossistemas impactavam no reconhecimento da relação entre natureza e natureza. Não é? Ou seja, os argumentos eram amplos e eles saíam da sociedade para o ambiente científico. Eu diria que o trânsito do ambiente científico para a sociedade foi um trânsito mais regulador e o trânsito da questão ambiental da sociedade para a academia foi mais de questionamento e de indutor de agenda científica mundial. Não é? Então, esses ecossistemas, no primeiro momento, não eram reconhecidos, portanto, eles precisavam ser preservados. Mas esses ecossistemas também eram reveladores de modos de vida, de modos de ocupação e de antroposização. Não é? Então, a presença humana passou a ser colocada como um problema quando você abordava a Amazônia ou as Amazônias como um complexo de ecossistemas interligados. Pode passar o próximo, Gá? Melhor deixar isso para lá. A outra consideração é que esses ecossistemas, enquanto não fossem bem conhecidos, eles se constituíam ao mesmo tempo um recurso e uma ameaça. Algo que estava em germe do que a gente vê agora na guerra. É ao mesmo tempo um recurso e ao mesmo tempo uma ameaça. Né? Mas não é só uma ameaça de sobrevivência econômica, é uma ameaça de sobrevivência planetária. Né? E aqui era uma outra visão, que eu acho que é uma visão mais integrada e que reconhece a complexidade da Amazônia. Então, aqui eu já estou categorizando o que seria a Amazônia nas metamorfoses. A Amazônia é uma região complexa, com processos econômicos em curso de expressão mundial, composta de áreas e populações urbanas, rurais e indígenas, ela não é natureza, ela é cultura, de ocupação secular e milenar, e de reservas de proteção ao meio ambiente de manejo tradicional e recente. Isso é uma descrição, uma simples descrição que traz, por trás disso, inúmeras perspectivas da relação sociedade e ambiente. Pode passar mais uma. Tá. Por isso que era importante a Amazônia ser desenvolvida, mas não do ponto de vista que queriam os ecologistas, não do ponto de vista que queriam os donos do mundo, não do ponto de vista do que queriam alguns governos, com as preocupações já postas em alguns partidos, como o Partido Verde na Alemanha, como outros partidos na Inglaterra. Mas ela deveria ser vista a partir do poder de interlocução dos seus estados. E esse poder de interlocução nunca chegou a ser tão grande a ponto de ser decisivo para fazer esse trânsito da ciência para a sociedade e da sociedade para a ciência. E eu acho que esse é um problema para vocês. Toda a abordagem ambiental da Amazônia teria que partir dessas três grandes concepções. A Amazônia é uma região complexa, composta de estados transnacionais. A Amazônia é um conjunto de ecossistemas. Esses ecossistemas ligados, eles têm um foco e um modo pelo qual os poderes disputam esses ecossistemas, e essa realidade da complexidade da Amazônia precisa ser preservada por vários argumentos. Os principais da agenda científica há 30 anos eram esses. Ela precisa ser conservada porque ela não é conhecida. Ela precisa ser preservada porque a ação antrópica vai destruí-la. Ela precisa ser preservada porque ela vai se esgotar completamente. Disso surgiram as grandes linhas de conservação e de preservação,
Mas hoje é possível dizer, pode passar, que se eu fosse fazer esse cenário dessas 3 questões, eu colocaria agora o direito internacional. Eu colocaria agora a geopolítica mundial. Eu colocaria agora os impasses das ciências da natureza na compreensão da sociedade. Eu colocaria agora que essa relação natureza e cultura é uma relação preponderante para a compreensão da economia política do mundo, para a compreensão da geopolítica do mundo, e diria que a Terra está nas mãos dessas relações, está na mão dessas preocupações, né? Essas foram as conclusões da época. Olha, a questão da importação do vapor d'água através da atmosfera e de outras regiões do globo. Esse era um argumento central, um dos argumentos centrais sobre a água e a Amazônia. Pode passar o segundo. A exportação do calor. Isso há 30 anos. Há 30 anos. Para outras regiões do globo. Hoje, com a demonstração dos rios voadores e de outros efeitos climáticos, isso fica mais claro. Mas não era tão claro na época. E o outro? E essa variação climática da Amazônia nos níveis local e regional, associada aos modos de uso do solo. Só para vocês terem uma ideia, é dos anos 90 o primeiro projeto que fala sobre as dimensões humanas no uso da terra na Amazônia. Não tinha isso antes. Pelo contrário, a terra era um recurso a ser explorado, exaustivamente explorado. A renda da terra e o processo de valorização da terra eram dominados pela economia, pela socioeconomia e pela economia política. Mas, do ponto de vista ecológico, é a primeira vez que aparece essa preocupação de que o uso e a ocupação do solo humano poderia ter uma linha de investigação predominante no mundo inteiro, onde modos de vida, modos de relações e uso da terra, experiências de culturas muito diferentes, poderiam ser seminais no sentido de preservar a terra agora para o futuro, ou sei lá o quê. Mas isso não aparecia antes. Pode passar, Glaucia. Essa questão da Amazônia ser a última fronteira do globo, eu acho que é o argumento político mais predominante, especialmente das ONGs, especialmente de formulações que não são só científicas, elas são ideológicas, mas elas têm matrizes religiosas, elas têm matrizes quase messiânicas, elas têm matrizes que não são científicas, mas elas também dialogam com a ciência, de vários modos, de várias maneiras, não é? Pode passar. Bom, 30 anos depois, pode deixar aí. 30 anos depois, nós estamos sediando uma COP em Belém do Pará, polêmica, com grandes problemas de interlocução política e científica. Entre as interlocuções políticas mais problemáticas está um agente, um sujeito importante ausente, que é os Estados Unidos da América do Norte, na figura do seu presidente, não é? E entre os problemas de interlocução científica maior estão as fontes e as agências de financiamento desse país que passaram a ser interditadas. Então, vários projetos, várias redes de conhecimento, várias expectativas universitárias, vários laboratórios em âmbitos mundiais, eles vão ter que ser revistos hoje por conta da nossa situação política no mundo. Ou seja, hoje a problemática ambiental se reconhece como mundial. Aqui ela ainda era uma tese de um dos processos de mundialização do mundo, que era a problemática ecológica, a problemática do direito dos povos e a problemática da globalização econômica. E a problemática ecológica entrava como um subproduto da mundialização da cultura.
hoje ela se impõe como argumento político. Então, é muito diferente. E isso muda a configuração da ciência, isso muda a configuração das instituições, isso muda a posição das redes do conhecimento e muda a agenda científica prioritária. Se, naquela ocasião, há 30 anos, a agenda prioritária era quase que essencialista do ponto de vista das ciências da natureza, hoje a gente pode dizer que ela é mais geopolítica, ela é mais normativa, mas ela dialoga com todos os campos do conhecimento. E aqui tem uma definição que eu acho que é importante, não é? Que a ciência é um elemento estruturante, não é? Da problemática ambiental e da problemática da formulação de políticas ambientais no país. E aqui a ciência já fez uma escolha. Quando eu falo ciência, eu falo de todas as sociedades científicas do Brasil e da América Latina. Quando eu estou falando dessa ciência aí, eu estou falando de decisões que foram tomadas na elaboração do Plano Clima. Quando eu falo dessa economia de adaptação, eu estou falando de uma escolha que não é só política, é uma escolha científica e uma escolha estratégica, e nós vamos ver por quê, não é? E são 5 tarefas que foram definidas para debater essa problemática, para intervir sobre essa problemática e para formular expectativas diante dessa problemática do ponto de vista do governo brasileiro, do ponto de vista das agências multilaterais, do ponto de vista das sociedades científicas e do ponto de vista dos sujeitos políticos que são os cientistas postos em ação diante da problemática ambiental. Então, o primeiro é esse, acelerar a transição para as energias renováveis e infraestrutura adaptativa, do qual nós não temos nada, nós, Brasil, fortalecendo a pesquisa e inovação nacional em energia limpa e armazenamento. Esse foi um dos pontos mais críticos da Sala das Ciências na COP, porque não bate com aquilo que a sociedade está pensando sobre o que seja energia limpa. Energia limpa para a Amazônia, que desloca populações enormes, contingentes populacionais em grande situação de vulnerabilidade, como povos indígenas, populações tradicionais, e que produz pobreza, não pode ser considerada energia limpa do ponto de vista dos sujeitos sociais, do ponto de vista da crítica científica também. Mas, do ponto de vista das ciências da natureza e da organização normativa, é energia limpa. Nós já tínhamos percebido isso nas reuniões do G20, onde estávamos representando a SBPC, onde os pescadores, aqui de cima do Amapá, até Torres, no Rio Grande do Sul, estavam denunciando as doenças mentais provocadas pelas torres de energia eólica e a expansão, não é expansão, na verdade, o espantamento dos cardumes de peixe dos litorais onde estavam essas torres. Então, tanto as hidrelétricas quanto a energia eólica foram riscadas de energia limpa para o Brasil, por força dos movimentos, enquanto é reivindicada como energia limpa para os outros países. Então, nós temos esse impasse aqui, desse item 1. No item 2, zerar o desmatamento de florestas tropicais. Vocês estão vendo que é muito difícil isso. Eu não vou dizer que é impossível, porque, de repente, o Trump decide tomar a Amazônia, né, põe todo mundo para correr, como ele fez com Maduro, e diz, agora nós vamos fechar e ninguém vai tocar. Mas é praticamente impossível zerar esse desmatamento das florestas tropicais, especialmente por causa do impacto que a gente já viu no Congo e na Indonésia, e por conta da progressão dos investimentos externos diretos sobre os recursos florestais da Amazônia. É de 2025 uma monografia de especialização que foi financiada pelo G20, onde tem um inventário de todos os investimentos chineses em Roraima, no Amazonas, no Pará, tudo sobre as florestas, sobre os recursos florestais e também sobre iniciativas de prospecção sobre as terras raras. Então, é muito difícil chegar a esse
zero por conta disso. Articulando conservação ambiental e desenvolvimento regional inclusivo. É a primeira vez que o desenvolvimento regional inclusivo aparece como uma tarefa essencial do pensamento científico e do pensamento estratégico. Ele aparece solto, pontualmente, como agência de desenvolvimento regional, mas ele não aparecia como desenvolvimento regional inclusivo, porque esse inclusivo traz uma conotação de povos originários, de populações tradicionais, de grupos de vulnerabilidade que estão indissociavelmente ligados aos seus biomas e aos seus ecossistemas. Então, portanto, não poderiam ser mexidos. A garantia da adaptação e proteção social para populações vulneráveis, acabei de falar, com políticas concretas de saúde, educação, saneamento e segurança hídrica. Esse último aspecto também é uma outra condição difícil de ser assegurada. Se de um ano para o outro nós vimos o Lago de Tefé secar, com aquela imagem de motocicleta passando dentro do lago, para quem conhece, como conheceu, né, o Acunha, em 1500, Charles Marie de la Condamine, em 1710 a 1735, a vastidão daquele lago, a exuberância dos peixes daquele lago de Tefé, daquela região, quase o triplo do número da população global indígena que nós temos hoje aqui, morava em torno daquele lago, você pode ver que nós não temos condições de assegurar nada. Nem com todos os governadores, prefeitos, políticos, vereadores, carregando água mineral na cabeça e levando para o interior. Não é isso que é segurança hídrica, vocês sabem do que se trata. Então, isso é muito difícil, assegurar essa situação aqui. Essas políticas concretas de saúde, educação e saneamento, nós já sabemos que temos problemas no Brasil, e assegurar o financiamento climático estável e escalável, viu, Posete? Integrando, isso é uma proposta audaciosa, FNDCT, Fundo Clima, Fundo Amazônia, BNDES e mecanismos internacionais de financiamento. Essa talvez seja a proposta estratégica mais importante que apareceu no desenvolvimento dos debates e que foi consensuada. Não é? A primeira não é consenso. A segunda, a gente está vendo da impossibilidade estratégica de realizar. A terceira tem dimensões que nem pensar ainda em alcançar. Mas essa quarta foi consensuada. E houve um consenso social, que não significa dizer que vai haver um consenso dentro do Congresso, dos grupos políticos que atuam no Congresso, etc. e tal. E fortalecer a governança climática e a multilateralidade com a criação dessa estrutura permanente e autônoma para a coordenação da agenda climática nacional. Isso ficou como proposta do governo Lula, logo que ele assumiu. A criação dessa autoridade climática não aconteceu. Então, se não aconteceu e estava no plano e o segmento da área queria, não aconteceu porque não pôde acontecer. Não houve relação de forças para acontecer. E nem há consenso político de que seja desejável essa autoridade climática nacional. Inclusive, não há consenso em relação à nossa política diplomática, política externa diplomática. Pode passar. E esses temas foram tratados e foram examinados pelas 176 sociedades científicas, as agências de financiamento, mais de 700 ONGs em painéis, foram trabalhadas em painéis. Por que é importante para os pesquisadores ter ideia disso? Porque isso produz um resultado sobre a agenda científica de vocês, sobre os temas que vocês trazem da sociedade para os professores aqui orientar. Eles que se virem. Vocês ajustam o máximo que podem dentro das linhas de pesquisa, mas, às vezes, os temas estão totalmente fora do que está sendo estudado e do que está sendo refletido na sociedade, ou seja, de como
a grande ciência, de como as estruturas científicas que ordenam o pensamento científico no mundo pensam determinada problemática. Nós trazemos a nossa manifestação pessoal em torno de um assunto que vai virar um tema de pesquisa, que depois vai ter um produto de mestrado e doutorado. Mas, na verdade, nem sempre eles estão conectados com os pontos estratégicos fundamentais e com os enunciados que estão sendo defendidos política e cientificamente pelos grupos que articulam a problemática ambiental brasileira. Então, eu vou só citar a integração e fortalecimento, isso vai ficar para vocês, porque tem dados aqui que não estão publicados ainda. Tá? A integração e fortalecimento é quase um diagnóstico do que a ciência ambiental brasileira é e o que ela tem. O reconhecimento de que ela já é uma ciência robusta, mas ela precisa estar integrada para poder enfrentar a agenda climática. E ela ainda não está integrada. Então, isso é quase um diagnóstico. Eu gosto desse tipo de reconhecimento, porque, geralmente, o trabalho do cientista é um trabalho muito mal visto. E ele é visto mais através de uma imprensa muito maliciosa, não é? E, às vezes, as prioridades científicas são desconstruídas em nome das prioridades políticas. Não é? E aqui também tem um balanço da infraestrutura científica que nós temos para a problemática ambiental. Alguém conhece aqui a TTO? Não? Já foram ver o experimento aqui, perto da reserva Duque? É um sistema que mede o cenário do aquecimento por torres, que são, na verdade, laboratórios de prospecção de como ficará o clima, aumentando mais a temperatura, do impacto do clima na Amazônia. Esse trabalho é experimental. Ele não tem nada a ver só com a ideia, ele não é só produto de debate de ecologista, como também não é só produto de lobista da ciência. É um trabalho experimental que todos nós devíamos ver. Assim como todos nós devíamos ver o céu do Mapiá. O céu do Mapiá é a produção de um paraíso na miséria de Pauini. No céu do Mapiá não se estraga uma fruta, no céu do Mapiá todos os tubérculos e todas as raízes são bem aproveitadas, o céu do Mapiá usa com muita inteligência e parcimônia os recursos naturais e aqueles que foram criados pelo homem, mais a população do céu do Mapiá, que é herdeira de uma vinculação religiosa com Santo Daime. Todos têm nível superior completo e todos trabalham na comunidade, na terra, dentro da sua especialidade. Nós não conhecemos o céu do Mapiá. Nós precisávamos estudar esse experimento, tanto quanto a TTO estuda a mudança na química da atmosfera, fazendo um cenário prospectivo. São estudos experimentais, não é? O Amazon fez, a Rede Clima, e aqui a estimativa de 400 pesquisadores e 16 sub-redes com plataformas abertas, não é? Para provimento e transparência de informações. Então, não dá para dizer, Posed, que os nossos alunos não teriam acesso a esses dados, porque eles estão abertos e são disponíveis. E a maioria das pessoas não conhece esses dados. Pode passar, Glaucia. Aqui, ainda dentro do painel 1, se tratou muito a emergência climática, não só a questão do que foi atingido, 1,5 né, grau centígrado, como a perspectiva de que fosse atingido também um congelamento dessa taxa. E aí é um debate, mas foi provado por A mais B e produzir esse consenso na Casa da Ciência Internacional que a Amazônia já ultrapassou esses dados críticos. Os governos desmentem. Os políticos dão ataque histérico quando se diz isso. Não é? E é um problema a ser conciliado entre a formulação da governança, que é política, e os consensos científicos que foram obtidos em relação a isso. O investimento em pesquisa, o quanto já saiu de investimento em pesquisa, o que nós temos de estrutura ativa.
Aqui nós temos os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia aprovados até 2027, com 149 institutos aprovados em 2024, e hoje nós temos 243 institutos nacional de ciência e tecnologia, só que 34 são associados à problemática do clima. Então, não tem uma ênfase ainda na problemática ambiental. O Programa de Conhecimento Brasil, com 200 redes de conhecimento e mais de 500 bolsas de fixação para pesquisadores brasileiros que estavam no exterior, que vieram para cá, só estudar a problemática ambiental. E as lacunas críticas, né? As lacunas são a fragmentação de dados climáticos, a ausência de métricas integradas para conectar pesquisa e desenvolvimento com a redução das emissões, a baixa padronização de banco de dados é mínima, é uma área que tem que se investir demais, dentro dos próprios programas de pós-graduação, dentro dos próprios campos científicos, não é? E a necessidade de programas de longo prazo. Pode passar. E a infraestrutura científica brasileira em clima. Podem ler aí, porque é assustador o que já tem, mas a maioria dos nossos pesquisadores da área não tem esse domínio, né? Os grandes equipamentos, eu falei no ATTU ainda agora, porque esse projeto está instalado aqui, não é? O Amazon Face, as redes de pesquisa clima, aqui é quase uma repetição do que já estava na outra lâmina. Pode passar. E as plataformas digitais aqui embaixo, com as denominações dela. Pode passar. O painel 2, que foi um outro painel importante da problemática ambiental contemporânea. O Brasil no cenário internacional, compromissos e acordos climáticos. Olha, esse painel foi realizado aqui, no mês de setembro, foi um dos últimos a ser realizados, e o INPA incorporou a execução da realização desse painel. Vieram quase todas as diretorias das sociedades científicas mundiais, da Academia Mundial do Terceiro Mundo, academia chinesa, academia japonesa, academia de todo canto do mundo, para sair esse compromisso global aqui. Ou seja, no fim de tanto esforço, é o lobby do petróleo que ganha, né? Mas, de qualquer maneira, houve essa questão do compromisso global de metano. Aí, todos os compromissos de redução de emissões do Brasil, as taxas nacionais, né, os NDCs globais, para frente, até 2035, e o desafio da restauração. Todas as vezes que se fala em problemática ambiental brasileira, aparece logo essa questão do remanejamento florestal e do reflorestamento. É hoje uma das indústrias brasileiras mais possantes em termos de valor, em termos de arrecadação de dinheiro dos governos estaduais e municipais, essa questão do reflorestamento. Ela só não dá certo aqui. Isso é um assunto de pesquisa. Vocês poderiam pesquisar. Por que ela dá certo em todo canto, menos aqui? É porque tem muita floresta? Não. Vocês sabem que a área degradada da Amazônia é imensa, né? Que as pastagens cresceram nesses 30 anos de uma forma descomunal e que nós temos graves problemas, não é, de desastre ambiental dentro dos setores econômicos. Pode passar, Gláucia, por favor. Painel. Essas mensagens-chave de governança climática e de urgência climática, elas estão todas embasadas em documentos técnicos. Esses documentos estão todos na língua inglesa. Eu posso passar esses documentos para o Bianô ou para a Gláucia. Eles são de leitura fácil e foram feitos mesmo para a população ter acesso a esses conceitos que estão traduzidos em uma narrativa simples para você compreender a questão da governança climática. Pode passar, por favor, mais rápido. O painel 3. Um painel 3 só sobre a Amazônia, a dimensão socioambiental da agenda climática. Eu coloquei o nome dos coordenadores do painel para vocês verem que, entre esses coordenadores, essa moça
foi diretora do Museu Geld. É uma grande pesquisadora paraense, doutora Ima Vieira. É uma profunda conhecedora dos biomas e dos ecossistemas amazônicos. Ela coordena um enorme laboratório, tipo como na Reserva Duque, só que lá na Reserva de Caxinauá tem uma avaliação contínua de mais de 50 anos. Pode passar, isso é quase no começo do diagnóstico, não é? Pode passar, está repetido aí. Pode passar também essas mensagens chaves. Sim. Aí vem toda a parte oficial da infraestrutura científica brasileira em clima. Eu só vou ler os tópicos para vocês. Os grandes equipamentos, as redes de pesquisa, as plataformas digitais, os programas estruturantes e o desafio crítico. Isso dá uma tese. A gente podia fazer isso em todos os estados. Quando eu digo a gente podia, se nós pudéssemos mobilizar aqueles 400 pesquisadores multiplicados por 3 para atingir o nosso território. Pode passar, Glaucio. Essa integração de agendas de políticas públicas, eu queria chamar a atenção para esse gargalo climático, que tem a ver com a atuação e a intervenção do BNDES, e o crescimento do financiamento, que não é nada em relação às nossas necessidades. Está tudo aqui. Não é? Cresceram de 5,5 bilhões, não é? Até 2022, para 17 bilhões em 2025. Mas aí tem a projeção que o Fundo Clima faz para que essas pesquisas possam se tornar efetivas. Então, isso não é nada. E tirando um agente econômico importante, como os Estados Unidos da América do Norte, da interlocução, significa dizer que esses recursos de pesquisa estão bem difíceis. E esse gargalo aí, né, do BNDES, que diz que possui na carteira 5 bilhões para atender essa demanda ambiental, mas que os projetos não são suficientes. Felizmente, o Posetti está saindo, ele conhece bem esse dado, e é interessante ver essa questão. Pode fugir. Pode fugir, que eu sei para onde você vai. E é interessante perceber que isso não é verdade. Esse mesmo argumento o CNPq já usou aqui no ano 2000. Dizia que a universidade não tinha nenhum projeto de pesquisa aprovado no CNPq, e não tinha mesmo, dos grandes projetos, porque os projetos não eram no patamar que o CNPq exigia das outras universidades. E tudo isso mudou com a criação da FAPEAM, e com a FAPEAM dizendo, não, se você financiar R$1, nós financiamos 2. E tudo mudou. Então, tudo isso é uma questão de interpretação política das condições, não é? Societárias da realização da pesquisa. Pode passar, acho que ainda tenho 5. Bom, aqui as mensagens chaves, né, do desafio dessa escala. A tensão entre esses projetos e as iniciativas de base comunitária não diminuiu. Todo mundo viu que os índios pularam a cerca da segurança da ONU e criaram seu próprio padrão de interlocução, foi uma confusão danada, porque essa tensão é permanente. A ciência está num patamar de formulação de preocupação planetária, enquanto nós estamos fazendo zoneamento econômico e ecológico ainda. Ainda, porque tem coisas que não adianta fazer mais. O capitalismo já tomou conta. Teria que ver na questão da adaptabilidade como é que nós vamos nos virar a partir daí. Bom, a questão da bioeconomia aparece aí como um desafio de escala. Todo mundo sabe que o Brasil é um país que tem uma biodiversidade enorme, há muita esperança nessa bioeconomia, mas em termos de indústrias, para a bioeconomia aqui só tem, acho que tem 17 no Brasil inteiro de grande complexidade. Aqui só tem 2 de grande complexidade. O resto é a produção de sabão, de sabonete, de coisinhas. Nada. Mas, por outro lado, ela é mobilizadora de agências sociais, né?
Tem comunidades muito carentes que acham que produzindo um sabão e que acham que sei lá o quê, os cheiros da floresta, mas tudo isso tem a ver com refinamento científico enorme. Só para vocês terem ideia, é 2 vezes maior do que esse CBA daqui, é o que viria para cá há alguns anos e o Brasil impediu e foi para a Indonésia. Eles trabalham só 2 substâncias, com 4.000 biólogos nos seus laboratórios. 4.000. Se a gente for fazer isso aqui, o povo vai ter um chilique, né? Porque ninguém vai querer fomentar isso. Só 2 substâncias que eles trabalham para a grande rede da Big Science de indústria farmacêutica que pesquisa o câncer. Esse da Indonésia. O nosso foi um escândalo porque a Novartis queria fazer não sei se vocês lembram, queria fazer um acordo para pesquisar há 30 anos um determinado tipo de substância. E houve quase que uma revolta dos... Eu acho que uma revolta ingênua, bem intencionada, mas uma revolta que criou um obstáculo e a Novartis não pôde fazer o grande centro do CBA que ela foi fazer lá na Indonésia depois, né? E que emprega 4.000 biólogos ao mesmo tempo, em vários níveis de preocupação com a bioeconomia. Essa justiça climática, eu acho que foi o cerne desde o G20. Isso passou pelos BRICS, na época que o Brasil ficou com a presidência dos BRICS, e não se esgotou na COP, como problemática ambiental, né? É o que todo mundo quer, a justiça climática. Os pretos estão pedindo a reparação histórica desde o tráfico negreiro. Os índios ainda não estão nesse nível, mas já estão no nível, por exemplo, do impedimento, tal como alguns sindicatos e alguns ativistas do Greenpeace fazem. Então, essa questão da reparação climática, em termos de passar dinheiro para o Fundo Clima, o Fundo Clima para o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente passar para os estados, para até chegar às populações originárias, esqueçam. Todas aquelas que foram para a COP20, de várias partes do mundo, para a COP30 em Belém, ninguém quer esse tipo de reparação. Porque eles acham que não chegam até os sujeitos reais, não chegam até as pessoas que necessitam. Desde o Davi Copenaua, que é uma celebridade, né, que está segurando o céu para ele não cair sobre a nossa cabeça, até o militante com mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eles estão muito preocupados com essa questão. Todo mundo quer reparação climática diferenciada no território, que cada território responda com seu plano de responsabilização e que isso não pode ser generalizado. Aliás, essa ideia é compartilhada pelo Paulo Artacho, que é um físico brasileiro que foi recentemente premiado pela Academia Mundial de Ciência. Ele prega a história de que não pode ter solução global, que não pode ter solução geral, nem acordos que possam ser gerais. Então, essa problemática da governança ambiental vai cair de novo nos impedimentos que já existem sobre a justiça climática. Aliás, a justiça climática, no passado, foi um dos temas mais aludidos nas... Como é que se diz? Nas seleções de pós-graduação no mundo inteiro. Está todo mundo preocupado com a justiça climática. Na verdade, também, os governos estão preocupados para quem vai pagar a justiça, pela justiça climática. Não é? Pode passar. Aqui a questão... Sim, voltando aqui. É o déficit da democracia. Nada disso será possível. Isso pode ser uma grande construção, pode ser uma grande mentira, de que tudo isso não pode ser realizado fora de um quadro da democracia mundial, ou de predominância da democracia mundial nas interlocuções dos organismos internacionais, ou nas agendas que são postas em debate para negociação desses fóruns. Pode ser uma grande mentira, né? Como o Trump diz, olha, eles estão financiando o narcotráfico está prejudicando o meu país,
E eu entro lá e tiro o presidente. Tiro, pego ele pela garganta, jogo lá adiante. Pode ser uma grande mentira. Agora, quem vai ser esse xerife? Quem é que vai bancar essa causa? Aí é outra questão, né? Mas esse quadro democrático é sempre uma alusão recorrente sobre esses desafios de escala, de justiça climática e da integração que é necessária. Pode passar. Pode passar, eu acho que tem um item todo azul que a gente pode... As recomendações, pode passar. O eixo 1, a recomendação não veio em forma de painel, mas ela veio em forma de eixo, com preocupações sobre a problemática ambiental. O eixo 1 é governança e institucionalidade. Então, está na casa de vocês. Está na casa do direito. Está no âmbito do normativo. Está na esfera da interlocução do normativo como científico. Independente das agendas disciplinares de cada disciplina que nós tenhamos que aplicar para o processo de formação dos pesquisadores avançados na área de ciência ambiental. E aí tem um conjunto de recomendações. Mas, entre elas, uma das mais importantes, e outro dia alguém esteve aqui em Manaus, fazendo uma conferência sobre isso, é de que nós consigamos articular as convenções do Rio, clima, biodiversidade e desertificação, num só documento. E tentar prospectar uma experiência normativa integrada. Isso também é um ensaio, isso pode ser feito em laboratório, não é? Inclusive dos cursos de direito. Pode passar. Fortalecimento científico e desenvolvimento regional. Há consenso de que a problemática ambiental tende a se intensificar com a pobreza, com a desigualdade, com a falta de justiça, com a falta de proteção aos direitos humanos fundamentais. Mas aqui, do ponto de vista científico, tem todo um roteiro para aumentar substantivamente o orçamento e modernizar a infraestrutura de pesquisa, para criar programa de pesquisa de longa duração, com possibilidade de renovação, cargos permanentes e incentivos para a fixação de talentos em regiões estratégicas. Eu uma vez falei para um colega nosso, que chegou a ser uma autoridade importante, de que se eu fosse uma autoridade com poder de mando, eu faria um laboratório, mas é um enorme laboratório de Amazônia, em todas nas 8 mesorregiões do estado do Amazonas, porque elas são ilustrativas das outras formas de representação física e fisiográfica da Amazônia brasileira e continental, que eu acho que aí nós iríamos atrair mais gente do que para dentro dos programas das universidades e também com as vagas. Mas isso é uma opinião, né? Reformular a distribuição regional de recursos em CIT, eu faria uma inversão completa. Onde tem menos hoje, teria mais, mas para estudos prospectivos e adaptativos, não é? Mantendo o padrão de regulação do crescimento evolutivo das outras regiões brasileiras. E criar centros regionais integrados de inovação e de infraestrutura científica para distribuir em todos os territórios amazônicos. Isso não é difícil de fazer, é difícil de decidir como será feito. E difícil de isolar a concorrência, mas pode ser feito. Outros países já fizeram. O Canadá reformulou totalmente, com a preocupação ambiental, a sua infraestrutura de ciência e tecnologia. Totalmente. Criou uma interdisciplinaridade quase a pulso. Onde tinha um curso de direito, isso é um exemplo, viu? Uma metáfora, colocou um engenheiro para dirigir. O profissional do direito foi para a engenharia. O economista foi para a biotecnologia. Entendeu? Ou seja, em termos de pensar coletivamente estruturas de inteligência interdisciplinares ou transdisciplinares, como queiram, para produzir um outro tipo de inteligência, um outro tipo também de processos de inteligência, de inteligibilidade acerca da realidade local, né?
Pode passar. O eixo 3, dados, transparência e monitoramento, eu não preciso detalhar sobre isso, mas a questão de desenvolver uma capacidade nacional de certificação de créditos de carbono e de serviços ecossistêmicos, isso é um sonho, é o maior, dizem que é uma grande picaretagem, o mercado de carbono, dizem tanta coisa, mas essa não é a nossa questão. A nossa questão é colocar os problemas cientificamente que estão postos. E essa é uma necessidade. Não é? E as metodologias de NDC que deveriam ser publicadas, tipo de 15 em 15 minutos, fazendo estudos no mundo inteiro, como a gente vê em outros países. Né? O microclima está tão desenvolvido que você sabe o que vai acontecer em 2 horas antes. Pode passar. O financiamento e inovação tecnológica na economia de adaptação, portanto, a escolha já está feita. A escolha vai ser pela adaptação. E essa escolha não é só brasileira. Ela é em cerca de 70% dos países, que nós precisamos mais de processos adaptativos para sobreviver nos próximos 100 anos. Sem eles, nós não vamos sobreviver. E nós estamos muito ruins, nós, Brasil. Imagina os outros, né, da América do Sul. Quando eu falo em Brasil, tu imagina como é a infraestrutura para pesquisa ambiental na Bolívia, no Peru, na Colômbia. Colômbia até mais ou menos. Mas com o nosso dinheiro. Eles são quem mais captam recursos da CAPES do CNPq para aplicar na própria Colômbia. Mas, enfim. Esses critérios de justiça climática e territorial, eu acho que são fundamentais para criar sistemas de créditos, né, em editais de fomento, para ampliar a presença das regiões. Eu diria que hoje quase todos os programas de pós-graduação estão acolhendo estudantes indígenas de um modo mais acelerado, como Sociedade e Cultura fazia, como a UNB fazia, como a USP passou a fazer, como a Universidade de Fronteira do Rio Grande do Sul passou a fazer. Esse processo de intensificação, de recepção nas estruturas científicas dos povos tradicionais não é só brasileiro. É africano, é da Indonésia, é chinês. Não sei se vocês viram um documentário recente que passou na Rede Brasil sobre o crescimento e expansão da Universidade Chinesa, que vai dentro dessa lógica. Investir mais onde tem menos, não é? Mas mantendo o ritmo do crescimento daquele que já estava muito desenvolvido. E aí a gente veio aprender com várias teses de doutorado que a gente participa de banca, uma tese de um pesquisador do Pará, que ele estudou 8 tipos de zona franca diferentes dentro de um território atrasado da China, em que em menos de 30 anos transformou o Pauini em São Paulo. Estou também usando uma metáfora. Só vocacionando. Tem uma zona franca só para biodiversidade, uma zona franca só para tecnologias de importação, né? Uma zona franca só sobre estudos de engenharia e de mecatrônica e dessa área de ciências da computação. Eles tematizaram os tipos de zona franca de acordo com os focos das necessidades. Esse é digamos assim, um dos modelos de adaptabilidade para a problemática ambiental. Né? Pode passar. O Fórum de Participação Social de Interconselhos, por outro lado, faz outro tipo de destaque. Eles pegaram o eixo de transição nos setores de energia, indústria e transporte para cacetar as estruturas existentes e para dizer que elas não nos servem, essas que foram criadas até agora. Então, um cientista lá do interior de Minas Gerais ou do interior de São Paulo dizia: como é que vocês não querem as hidrelétricas da Amazônia? Não, a hidrelétrica que aparecer lá, nós vamos dinamitar os índios. E os sujeitos ambientais ativos. Nós não queremos mais esse tipo de energia limpa. Pois então, manda os investimentos. Nesse nível, pode passar. A gestão sustentável de florestas, oceanos e biodiversidade. Isso é um ideal. Isso é muito difícil de fazer. Não é impossível, nós não conseguimos nem fazer a gestão das nossas bacias hidrográficas.
Também é brincadeira, né? Falar logo na Amazônia, no bacia hidrográfico, dizer que a gente tem solução para isso. Mas essas menores mesmo, que articulam a Bacia do Prata, nós não conseguimos fazer bem. Parece que tem 4 projetos só no Brasil inteiro que lidam com essa realidade. É muito pouco. Pode passar. A transformação da agricultura em sistemas alimentares vai ser o up-to-date, tá? A nova economia verde vai se embasar em sistemas agrícolas tradicionais, principalmente aqueles que foram resilientes por séculos, por milênios, e que as pessoas continuam com aquela tradição de manter o hábito alimentar. Estou dando exemplo da mandioca, vocês podem ter outros de outros países, do arroz, né, no Oriente. Mas vai ser um eixo da preocupação ambiental. Como é que nós vamos transformar a agricultura que nós temos, que é uma agricultura totalmente dependente das demandas do mercado, numa agricultura que vai ser a agricultura que vai alimentar a população do mundo no futuro. E se incentiva bastante pesquisas de hábitos alimentares, de escolhas alimentares, de comidas antigas, vamos dizer assim, de práticas de nutrição antigas também. Tanto que a Embrapa criou um setor muito esperta, né? Um setor só para isso agora. Pode passar? A promoção do desenvolvimento humano social, a gente sai dessa esfera do achismo, da condenação e pedindo justiça, porque tem que ser uma outra esfera mais pactual, do ponto de vista de governos, de estados e de prioridades. Senão, nós vamos continuar fabricando alimento para o mundo inteiro e o número de pessoas famélicas crescendo no mundo com esse monte de alimento já criado, balanceado, etc. e tal. Pode passar? Vamos já terminar? Já? Pode. E as 3 chaves interpretativas que são abertas, não é? A primeira é a transversalidade de todos os eixos da problemática ambiental. Vocês não podem estudar a problemática ambiental só com o olhar do direito, mas é o olhar do direito que se abre a outras chaves interpretativas. Isso é uma questão epistêmica, metodológica, teórica, de orientação. Né? A segunda é o consenso e a legitimidade. Não tem como uma proposta dessa ser aprovada que não seja por consenso dos múltiplos atores. Então, aí, a questão Estado, sociedade e territórios é fundamental. Ou seja, em cada palmo onde existir um pedaço do planeta Terra, essas questões têm que ser pensadas do ponto de vista global. E a territorialização das políticas ambientais. Né? Cada solução tem que ter uma base concreta nas experiências da Amazônia, nesse caso aqui é só da Amazônia, garantindo a autenticidade e a aplicabilidade dessas propostas. Vou passar. As barreiras estão aqui, aí vai desde orçamento até incertezas dos ambientes regulatórios da justiça, as principais barreiras. Vocês vão ficar com esse material. Pode passar, Glaucia, por favor. Algumas recomendações, que eu acho que elas já foram feitas na interpretação da narrativa. Eu estou atrás de uma lâmina azul que tem aí. Pode passar? Pode. Que é uma síntese da síntese. Eu não estou vendo. Está aqui. Pronto. As 5 tarefas fundamentais são essas aí. Acelerar a transição para energias renováveis, é uma espécie de síntese do que foi dito. O desmatamento zero de florestas tropicais, a garantia da adaptação das populações, né, vulneráveis, assegurar o financiamento climático para a transição em países em desenvolvimento e fortalecer os organismos multilaterais, que o Trump está acabando de matar e jogar no lixo toda iniciativa multilateral. Pode parar aqui. Eu queria fazer uma consideração final. Isso implica
num enorme esforço de transição da agenda científica. As nossas preocupações, ao nos integrarmos num programa de pós-graduação avançada, não podem ser só pessoais. Elas precisam estar negociadas com a inteligência instalada, elas precisam estar antenadas com a geopolítica. Eu diria que hoje o direito internacional devia constar como uma agenda fundamental dos nossos programas de pós-graduação, especialmente em ciências ambientais. Mas elas precisam também dialogar com quem não tem o privilégio, nem tem o prestígio intelectual, nem teve a oportunidade de entrar numa universidade pública e de ser um pesquisador dessa área tão exigente, dessa área tão estratégica e dessa área essencial para o nosso futuro. Dito isso, eu acho que dá para fazer mais 1 ou 2 comentários, mas a mudança dessa agenda é uma mudança que vai alterar qualitativamente os campos disciplinares dos quais nós somos originários. Por exemplo, eu da área de sociologia, totalmente alterada com isso. De direito, totalmente alterado com isso. Imagina a ciência política. Imagina as áreas das ciências agrárias, que já sofreram uma enorme transição, né, da Revolução Verde agora para a Revolução Ecológica. E agora, ter nas mãos do mundo o destino de quem vai comer e o que pode ser plantado, o que pode ser formulado como alimento, e como é que a população do futuro da Terra vai sobreviver, uma área de enorme responsabilidade. Assim como a área de saúde, está toda prospectiva, né? A Inglaterra já está praticando diagnósticos e atendimento de saúde sem paciente. É uma nova tendência, enfim, muda totalmente. Na busca da adaptação, sem ela nós não vamos sobreviver. Não sobrevivemos nem um míssil do Trump. Obrigada. Muito obrigada, professora Marilene, pelas palavras tão bem inspiradas e de tanto conhecimento. Fico muito feliz de ter a sua companhia aqui conosco, que se fortaleça cada vez mais. Eu vou pedir 2 segundos para vocês para falar um pouco sobre o fim desse nosso ciclo de aulas magnas, dando a palavra ao professor Alcian, que não só está aqui como diretor, mas como representante do reitor, e também um pouco do professor Newton, nosso coordenador de qualidade e professor do PPGDA, para que fale um pouquinho só, deem aí as boas-vindas para os nossos queridos mestrandos e doutorandos, e depois tem livros para sortear e brindes também para vocês serem contemplados. Boa noite. Em nome da professora Marilena Correia, cumprimento todos os colegas da mesa, professores aqui presentes, estudantes e demais público presente aqui nessa aula magna. Depois da professora Marilene, praticamente suprimo qualquer possibilidade de acréscimo, né? Mas, sendo bem breve, o desafio está lançado. A professora Marilene mencionou vários problemas que vão desde o deslocamento de comunidades indígenas até adoecimento de pessoas que moram próximas a torres, transmissão de energia, de ondas, enfim. E vocês que estão entrando agora e os que já estão em andamento, a partir de agora já dá vontade, nós também, professores, já temos que nos atualizarmos com esses dados, com essas informações, já dá vontade de todos nós readequarmos a nossa forma de ensinar e a nossa forma de pesquisar. Muitos que estão começando agora, o tempo está todo a seu favor. E os que estão já em andamento, ainda há tempo, talvez, para ajustar. Então, desejo aos que estão entrando agora, tanto os doutores, quanto aos novos mestrandos também, doutorandos, que
tenha bastante êxito na sua caminhada e que, ao final, traga excelentes pesquisas para a nossa Escola de Direito. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu cumprimento a mesa aqui, em nome das mulheres, né, da mesa, começando pela nossa palestrante, convidada, e que não poderia ter outro nome para referendar a sua fala aqui, professora, que não fosse aula magna. Primeiro, pela profundidade das reflexões, né, e que somam a sua trajetória de pesquisa sobre a Amazônia, conectado com as agendas ainda atuais, os desafios ainda presentes dentro dessa imensidão que é a nossa região, e também isso se traduz em desafios para todos nós. E magna também porque, como diz meu amigo Choi, né, magnífica uma vez, sempre magnífica nesta casa. E é com essa distinção que lhe recebemos aqui. Ficamos muito felizes com a sua presença. Assim como cumprimento também, né, a nossa coordenadora, e que lhe serviu aí de assistente de luxo aí na sua apresentação, né, a professora Gláucia, mostrando que o PPGDA serve, professora Marilene, está disponível para os desafios que forem do momento. Exato, estamos aqui disponíveis para tudo isso. Peço desculpas pelo atraso, né, porque o professor Neudo chegou depois de mim, olha que eu vim lá de Itacoatiara, para poder prestigiar estar aqui neste momento. Ocasião que também cumprimento, né, os nossos professores, professoras que estão aqui. Celebro os senhores, né, alunos e alunas do mestrado, do doutorado. Eu, infelizmente, não pude estar aqui no momento da aula inaugural do doutorado, porque a professora Gláucia marcou também numa outra agenda de trabalho minha, que estava fora de Manaus. Mas hoje, como estava perto, deu tempo de chegar. Então, congratulo cada um dos senhores, das senhoras, dos senhoritas, tomando o desafio que foi lançado aqui pela professora Marilene. É preciso que as nossas pesquisas se conectem com as nossas necessidades. Que a gente possa, e aí quando eu digo a gente, também somos nós, professores, que possamos incentivá-los a buscarmos as necessidades que estão fora daquele ambiente mais de documentos, né, de textos, documentos, fontes legais, que, via de regra, as pesquisas no direito circulam sobre estes desafios, que são importantes, obviamente, mas que precisam estar conectados com a realidade que está lá, de quem está na ponta, de quem está lá no barranco de rio. Não é fácil fazer esse tipo de pesquisa, mas, especialmente aos senhores alunos do doutorado, onde o tempo destinado à pesquisa de vocês permite, eu tenho certeza que é este desafio aqui proposto pela coordenação do PPGDA, professor Bianot, professora Gláucia, todos membros do corpo docente, que a gente possa, de fato, estabelecer as pesquisas que venham contribuir, em diálogo com outras áreas do saber, a melhoria de quem vive na Amazônia. Eu acho que este é um anseio que nós temos também, quanto universidade pública, que ela possa, de fato, produzir ciência, respeitando todos os métodos e formatos tradicionais, mas que, de fato, ao final de cada uma pesquisa aqui, possa ter uma contribuição efetiva para a sociedade. E que, no momento em que é preciso, como a professora Marilene bem pontuou, estarmos abertos a dialogarmos, a buscarmos a contribuição de outras áreas. E aqui, professor, eu lhe digo que, neste exato momento em que o direito também se pauta pelas consequências
que as novas tecnologias também nos impõem como sociedade, basicamente, as futuras contratações imediatas para a Escola do Direito nem são de docentes de formação jurídica. Precisamos de outras, de tantas outras, né? Porque os desafios são para além do direito, são para além da sociologia, são para além da economia, da contabilidade, mas a soma de tudo isso pode, de fato, promover aquilo, inclusive, que é a nossa própria missão institucional enquanto OEA, professor. Contribuir especialmente para o desenvolvimento de forma tecnológica e sustentável do interior do estado do Amazonas. Esta é a vocação da nossa universidade, ao lado das suas co-irmãs tão importantes e tradicionais aqui na nossa região. Mas não podemos esquecer jamais que esta é a missão da UEA. É especialmente olhar as realidades que estão para além de Manaus. Isso inclui Manaus também, óbvio. E toda a concentração, né, de pessoas na cidade de Manaus justifica-se também a atenção que é necessário para isso. Mas aqui, professor, como estávamos ansiosos para lhe ouvir, a minha fala é para dizer que a semente deixada aqui pela senhora certamente vai render muitos bons frutos de pesquisas efetivas. E muito obrigado pelas suas belíssimas palavras e com a profundidade científica que lhe era esperado, como sempre. Muito obrigado. Alô? 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 Deu certo. Então, para a gente findar com uma bela mesa de buffet, professora Marilene, eu gostaria, primeiramente, de aqui destacar os alunos mestrandos de 2026. Ao todo, nós temos 20 selecionados e temos mais 4 alunos especiais, que essa semana também lograram êxito. Desde já, desejando aos alunos especiais, Luciana, Anne Caroline, Gilberto Luiz, Willy Anderson, que tenham sorte e sucesso na futura seleção. Tem alguns aqui que traçaram esse caminho e hoje são nossos mestrandos ou doutorandos. Gostaria de homenagear, falando o nome de cada um. Eu vou me ater só ao primeiro nome para ser mais rápida. E em seguida eu vou fazer o sorteio. O professor Bianô, você tem um número, eu vou depois esconder aqui, vou citar o número e você entrega os livros. Quando a senhora peça para eles virem na frente para a gente entregar a lembrança dele. Tá. E cada um que chegar a ser citado, a gente pede para se aproximar, que nós temos uma lembrancinha. Não é lembrancinha não, né, dona Rai? É bem legal, né? Nossa, eu quero para mim também, dona Rai. Não vale só trabalhar, não. Então, aos mestrandos, Alcemir. Ali, ó, a sua lembrancinha. Sucesso para você. Tá. Alex. Teve que... Ele sai. Então, dona Rai guarda o dele, por favor. Analice. Andréa. Anne Vitória. Darcilene.
Gedean, Guilherme, Jade, Jennifer, Jonathan, Luciano, Luiz Felipe. Luiz Felipe é meu orientando. Eu já falei um sigilo. Mas já? Já. Já não vale mais, né? Já disse logo. Marcos Antônio, Marcos Gabriel, Miracele, Rodrigo Queiroz, Rodrigo Rebelo, Thaís e Thales. Agora eu vou esconder aqui os números e vou dizer um número e você entrega. Ah, pera, que falta nossos queridos. Luciana Tetenge, Anne Caroline, Gilberto e Willy. Também para receberem. Só já quebrei aqui o protocolo e já me nominei como orientadora do Luiz Felipe. Nós vamos iniciar esse mestrado, ainda nenhum de vocês sabem, é ainda um sigilo. Mas os professores todos foram consultados, então não foi tão assim, digamos assim, ditatorial, professora. Tem linhas de pesquisa, tudo isso. Então, dizer para os senhores que nós vamos começar o mestrado e o doutorado, cada um com o seu orientador. Então, para que nós resolvemos fazer isso? Para que os senhores saibam que não podem desistir, que não é possível reprovar no programa. Nós estamos nominando cada orientador para ser também o anjo da guarda de vocês. Para que vocês não digam, eu fiquei tão só no programa, que é uma reclamação que eu cheguei a ouvir. Então, vocês, desde o primeiro momento, terão ao lado de vocês o professor orientador. Lembrando que cada um desses professores possui a liberdade de cátedra. Então, a relação profissional é de você com seu orientador. A coordenação não pode se intrometer. Só dizer para vocês que nós desejamos sucesso, uma boa relação, um bom diálogo, produzam muito, pensem na responsabilidade e compromisso social de vocês, não só com a Universidade do Estado do Amazonas, mas também com todo o nosso estado do Amazonas. Sejam bem-vindos e doutorandos que estão aqui, muito obrigado por vocês virem homenagear os colegas, né? Um dia vocês já estiveram aqui, agora estão em outra etapa. Agradecer especialmente aqui a doutoranda Berenice, que é da UFAM, e que veio aqui nos prestigiar. Professores do PPGDA aqui presentes, mais uma vez, muito obrigado. Sem vocês, a gente não é nada. Nós estamos aprendendo. E agora eu vou, para acabar, para a gente comer, né, Bianô?